Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou esse irmão que está aí no seu lado? Olhe para o irmão mais bonito que tiver no seu lado e dá um shalom para ele aí. Se você não encontrar ninguém bonito, pode olhar aqui em cima do púlpito que tem nosso tecladista. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quem está feliz nessa noite? Quem está alegre, contente, sorridente? Quem está triste? Quando nós criamos um ambiente para Deus, até a tristeza salta de alegria. Amém? Então é bom nós podermos cultuar o Senhor, é bom nós podermos nos reunirmos, é bom nós podermos entender que nós estamos em um ambiente de glória e entregar tudo que é do Senhor. Entregue tudo que é do Senhor. Esses dias eu estava falando sobre você não morrer cheio. Por favor, não morra cheio. Tem pessoas que Deus ele entregou coisas. Tem coisas que Deus ele deu coisas para você. Deus ele te deu livros, te deu músicas, te deu orações, te deu glória, te deu aleluia. Então esvazie, dê glória, dê aleluia. Ore, pregue, leia, ame. Amém? A nossa maior crise hoje nas igrejas é a crise do amor. As pessoas não estão conseguindo amar umas às outras. Não estão conseguindo entender qual é a fraqueza do próximo e ser a força na fraqueza do irmão. Amém? Nós precisamos disso para esses últimos dias. É que nós entramos nesse nível de amor a qual nós possamos transbordar ao ponto da pessoa olhar e falar assim: eu não sou digno daquele amor. Porque a sua rejeição as pessoas já esperam. A sua rejeição as pessoas lá fora já esperam. A nossa rejeição, o povo lá fora já espera. O que eles não esperam é ser amados de verdade. Porque a igreja dos últimos dias, ela aprendeu a apontar mais do que amar. Então quando nós queremos ser uma igreja diferente, que quer dar uma resposta diferente, nós temos que colocar o amor acima de todas as coisas. E amor não quer dizer que você vai ter que concordar com o erro das pessoas, mas é amar ela independente do erro. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Capítulo de número 4. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje vai ser uma pregação bem breve, bem rápida. Mas o que Deus vai ministrar para você nessa noite vai ser eterno. Amém? Todas as vezes que você olhar para esse texto, você vai ter que se lembrar desse dia. Amém? Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número... 2 Reis, capítulo de número 4. Respira aí, igreja. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava Yahvé, nosso Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do teu azeite puro, que brota em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu um dos seus filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais vasilha nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Amém? Pode colocar a tua Bíblia no teu assento.
Levanta a tua voz em oração. Talvez você não orou hoje ainda. Você pode confessar, você orou hoje. Às vezes, nós estamos esperando tanto de alguém que está aqui à frente, que até no momento da oração você não consegue orar, porque você está esperando que aquele que está à frente, ele vai fazer isso por você. Mas esse ambiente a qual nós estamos inseridos esses dias, é um ambiente que nós precisamos se entregar. É um ambiente que nós precisamos de fato olhar para nós assim e falar: Senhor, venha ao nosso encontro, Senhor, venha ao meu encontro, faz o teu querer, ó Pai. Ramadakan chorolobra labadaba sobre leda cai tombra labadoba se. Derrama o teu espírito nessa noite, Senhor. Derrama o teu fogo, derrama a tua alegria, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ser impactados, Pai amado, pelo poder da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, entender, Pai amado, a medida, Senhor, que o Senhor vai derramar aqui nessa noite, Senhor. Fica à vontade, Pai amado, para o Senhor falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Você está glorificando o Senhor? A maior flecha que Satanás pode aplicar em alguém é a flecha do medo. Porque o medo, ele faz com que as pessoas travem. O medo faz com que as pessoas não sintam a essência. O medo faz com que as pessoas não dê tudo de si. O medo faz com que as pessoas elas se travem. O medo faz com que as pessoas elas fiquem em um canto recanteado, que ela fique em um lugar onde ela se isole para que ninguém veja, porque o medo gera vergonha. O medo gera vergonha. Quando Adão caiu, tudo que ele tinha era medo. Tudo que ele tinha agora era tentar se esconder a face. Ele sabia mais ou menos o lugar que Jesus descia para poder conversar com ele. Por que Jesus? Porque toda vez que Deus falou com o homem no Velho Testamento, era Jesus falando. Então existia um momento ali que aquele Jesus, o filho da Dona Maria, aquele Jesus, ele descia para poder conversar particularidades com Adão. Mas de repente, um certo dia, Deus ele chega no lugar de encontro que todo dia Adão ansiava. Não tem como você enjoar de conversar com Deus. Pode acontecer coisas e você vai ficar com medo e vergonha de conversar com Deus, mas com preguiça. Ou você está enjoado, ou você já está cheio demais para conversar com Deus, é impossível. Porque Deus ele é infinitamente bom. Deus ele é infinitamente poderoso. Deus é infinitamente compreensivo. Deus é infinitamente misericordioso. Amém? A misericórdia e a graça de Deus só não é alcançado com pessoas que não querem se submeter aos protocolos a qual Ele criou, a qual Ele gerou, para que você se encaixe no lugar da graça, para que você se encaixe no lugar da misericórdia, você conseguir ser reconstruído por Ele. Quando você para observar, você tem que entender que a maioria das vezes nós gastamos mais tempo e força destruindo do que construindo. A maioria do nosso dia nós passamos desconstruindo ideias que nos impuseram, ideias que nós mesmos criamos, para que nós possamos estar com o ouvido aberto para aquilo que Deus ele está falando, para que nós possamos estar com o olho aberto para aquilo que Deus está mostrando, e nós temos que estar com a fé em dias para que isso aconteça, porque se a nossa fé não estiver de acordo com aquilo que Deus nos entregou, nós estamos agora sendo gerenciados pelo medo. Você com medo jamais entrará em um velório e colocará a mão em um morto, e falará para ele: ressuscita. Porque se você não tem convicção, você sabe que você vai passar vergonha. Toda vez que alguém chamar para você orar e você sentir recuado, porque não tem mais ninguém ali naquele ambiente para você orar, toda vez que você tiver com medo, você vai orar apenas por orar. Você não vai orar crendo. E se tiver uma situação onde que tem um ente querido seu ali passando mal, quase à beira da morte, você não vai orar com convicção. Você vai orar pedindo a Deus sorte. Não, e nós precisamos executar as coisas com convicção. Então a maior flecha, a flecha mais poderosa de Satanás é o medo.
Porque Ele sabe que a partir daquele momento que você é atingido pelo medo, você não vem para a igreja com a mesma alegria, você não vem com o mesmo entusiasmo, você não vem com a mesma audácia de poder estar diante do Deus Todo-Poderoso e entregar algo para Ele. E é isso que nós precisamos desses dias, de crentes ousados, cristãos ousados, cristão que sabe o que tem que entregar para Deus. Não é sobre você achar o que é que Deus quer de mim, mas é você ter a convicção do que você já sabe o que Ele quer. Uma oração, um coração puro, um coração contrito. Deus, Ele quer olhar para você e você olhar para Ele de volta com convicção que você pertence a Ele. O medo não deixa você entender que você pertence a Ele. É gerado algo ali no meio, vamos dizer, como se fosse um mau equilíbrio. Como se fosse uma interferência dizendo assim: ei, você não é filho de fato. Não sei nem por que você ainda vai à igreja, não sei ainda por que você tenta servir. Você está indo para o inferno, não existe mais perdão para você. Não existe mais, você já tentou tantas as vezes. E esse é o momento que você tem que estar com a marreta do lado para poder destruir e desconstruir essas outras ideias que vêm depois do medo. Quando nós olhamos para esse texto do capítulo 4 de 2 Crônicas, de 2 Reis, nós podemos observar uma mulher com medo. Nós podemos observar uma mulher que agora ela está em crise. Eu quero pregar nessa noite sobre o milagre de Deus na sua casa. Algumas pessoas entenderam e aceitaram e receberam. Eu quero pregar nessa noite sobre o milagre de Deus na sua casa. Talvez você não esteja precisando de um milagre na sua casa. Talvez tudo vai bem. Talvez o vento está favorável para a direção que você está caminhando. Você olha para os quatro cantos e você enxerga uma paz. Mas todos nós temos problemas, amém? Toda casa tem um problema, cada um em uma dimensão diferente. E nós olhamos para essa mulher enfrentando um problema. O primeiro problema que ela enfrenta, ela é emocional. Por quê? Essa mulher, ela se encontra agora de luto. Ela tinha perdido o marido e tudo que ela tinha agora era os filhos. Porém, a Bíblia diz que no Velho Testamento, a mulher, ela não podia falar, porque era um tempo altamente machista, ou seja, ela tinha que ter um marido, ela tinha que ter um sogro, ela tinha que ter um cunhado, ela tinha que ter um filho já com a idade acima de 21 anos, para poder falar com um homem ou qualquer um que viesse cobrar. Quando se trata que ela mesma tem que aparecer, ela mesma tem que falar, ela mesma tem que conversar, quer dizer que não havia mais ninguém por ela. Quer dizer que ela estava só, o filho dela ainda era de menor. As situações não eram favoráveis para ela. Era situação de medo, era uma situação de angústia, era uma situação de tribulação, era uma situação de se questionar: Deus, por que isso? Porque quando você para ver a tradição, quando você para ver a história de quem era Obadias, quem era o esposo dessa mulher, ele era alguém altamente zeloso. Ele era alguém, a história diz que ele foi aquele homem a qual ele guardou 100 profetas no tempo que Jezebel estava querendo matar. E essa dívida provavelmente essa dívida foi provavelmente desse investimento que ele fez para poder alimentar esses 100 profetas. Agora você imagina essa mulher, de repente ela está em casa, talvez eu nem sei se ela sabia dessa dívida. De repente ela escuta a porta dela batendo, e um homem chega e fala: viemos aqui cobrar uma dívida que ela não tinha condições de pagar. E se você não tivesse dinheiro, nós iremos levar os seus filhos como escravos. Ela já estava sofrendo com o luto do esposo dela, agora ela iria sofrer com a perca dos filhos dela. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Eu não sei se quando você olha para si próprio, você enxerga alguém sozinho em uma trajetória, uma fase que você está passando. Mas é nessa hora que você tem que entender e saber que o Senhor, Ele é Deus. A segunda crise que essa mulher estava passando, segundo problema, era um problema financeiro, porque ela não tinha condições para poder pagar. Ela não tinha de onde tirar recursos. Ela olhava e falava: poxa, eu não tenho nada, o que eu tenho apenas são os 2 filhos para poder pagar. E aí de repente ela fala bem assim: o que pode ser feito? O que pode ser feito? Elias já partiu. Elias subiu ao céu em um redemoinho.
Só sobrou Eliseu. Eliseu nem conhece meu esposo. Estou agora conjecturando. O que é que pode ser feito? Mas ela sabia que Elias era um homem de Deus. Ela sabia que Elias era um homem de Deus. E o que nós estamos precisando para essa geração são referências. E você pode ser essa referência. Você pode ser a mulher de Deus, a mulher que representa Deus na sua rua. Você pode ser o homem que representa Deus na sua empresa. Você pode ser a mulher que representa Deus na sua empresa, aonde é que você esteja inserido, no meio da sua família, entre os seus vizinhos. As pessoas têm que olhar para você e entender o que você carrega é muito maior do que o que você apresenta, do que aquilo que você tem no seu exterior. Mas o poder que emana de você, a paz que emana de você é diferente. Eu gosto de ouvir bem assim: fulano de tal é um homem de Deus, fulana de tal é uma mulher de Deus. Eu gosto de ouvir isso. Eu gosto quando as pessoas olham, não, aquele homem ali. Infelizmente, onde que nós mais ouvimos isso são em velórios, quando são pessoas que viveu um evangelho sincero. Nós ouvimos os pastores falando: fulana de tal, ciclano era alguém altamente zeloso, era alguém que emanava, era alguém que deixou um legado. Se você morresse amanhã, o que iriam falar de você no velório? O que mais próximo de Deus podiam falar sobre você? Você já parou para pensar que você está o tempo todo construindo ou desconstruindo algo? Neutro você não está. Ou você está construindo ou você está desconstruindo. Ou você está construindo o que Deus entregou na sua mão, ou você está desconstruindo o que Deus entregou na sua mão. Eliseu era alguém de referência. Eliseu era alguém que poderia resolver a situação daquela mulher, porque certamente ele tinha algo de Deus para poder profetizar. Ele tinha algo de Deus para poder mudar aquela circunstância, mudar aquela história. Aquela crise que aquela mulher estava passando não era a vontade de Deus, porque Deus ele interviu. Você tem que entender o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus. Você tem que estar em conformidade com a vontade de Deus para você poder entender. Porque quando você está em conformidade com a vontade de Deus, aquilo que não é a vontade dele é altamente explícito aos seus olhos. Você começa a entender: não, isso aqui está fora do lugar, isso aqui está fora do padrão. E eu preciso desconstruir isso aqui para poder construir aquilo que Deus me deu, para poder terminar a obra que Deus me deu. E aquele homem, Eliseu, o profeta, ele faz uma pergunta para ela. Quando ela chega contando toda essa dificuldade, ele chega perguntando: o que é que você tem em casa? Sabe o que eu consigo entender? As famílias precisam ser guiadas, pastoreadas. Precisa ter alguém que ore por você. Você precisa ter alguém que pague um preço por você. Você precisa ter alguém, quando tem momentos difíceis da sua vida, você poder ligar, você poder falar, você poder pedir um conselho. As famílias, ela tem, se as pessoas entendessem o que é ter um pastor, se as pessoas entendessem o que é que pode ser feito e como pode ser feito, seria totalmente diferente. Só que hoje nós olhamos uma geração que aprendeu a apedrejar a classe pastoral. Certo que a grande maioria hoje merece às vezes ser criticado. Criticado sim, julgado não. Cuidado com quando você tira e aponta um dedo para alguém, e esse alguém é alguém que é um homem ou uma mulher de Deus. Coisas travam na sua vida que você nem percebe. Coisas começam a andar para um lado oposto daquilo que Deus ele tinha criado e gerado para você. Você tem que entender sobre o que é que você está falando. Ei,
Aprenda a respeitar Davi. Quando ele estava naquela situação, ele sabia que Deus já tinha rejeitado Saul, Deus já tinha levantado ele, mas a honra que ele tinha para com Saul era grande demais, ao ponto de ele falar assim: eu não posso matar um ungido de Deus, porque um dia foi Deus que ungiu esse cara aqui, um dia foi Deus que ungiu esse homem aqui, ele com oportunidade de poder matar. E hoje nós observamos pessoas matando pessoas outras pessoas que um dia foram ungidas por Deus. Porque ao matar hoje, você não precisa pegar uma espada e separar o pescoço do corpo. Mas basta você quebrar o caráter, quebrar a credibilidade daquela pessoa na pequena cidade, no pequeno bairro, na pequena empresa que você trabalha. E é o suficiente para que aquela pessoa seja morta quando fala de profetizar ou levar uma palavra a outros. Tem alguém aqui comigo? Fala, qual é o seu trabalho esse dia de profeta? Quais tem sido o teu trabalho esses dias com profetas? Pergunta para o irmão do lado aí. Você tem ressuscitado ou matado os profetas? Fala aí. Entenda, se tem histórias que atravessou o seu caminho e não vai te acrescentar nada, se você não estiver disposto a ajudar, não mate para que você diz: eu até tentei ajudar. Não, deixa à beira do caminho, que um samaritano vai passar. O levita não entendeu, mas o samaritano ele entendeu. O samaritano ele deu azeite. O samaritano ele cuidou como podia, até aonde dava. Depois ele pegou, colocou aonde? Colocou na hospedaria, falou: cuida. E quanto for gastado com ele, na volta eu passarei aqui e pagarei. Na volta eu passarei aqui e pagarei. Se você entender entenda o que é que o presbítero estava pregando aqui agora, sobre você contribuir na vida de pessoas, sobre você entender que você está sendo abençoado e abençoar a pessoa. Entenda quais tipos de sementes você tem guardado no seu bolso. O que é que você tem feito com essas sementes? Quando nós entendermos isso, nós não vamos precisar dizer que o erro é aquele ou aquilo outro. Não, é um tempo, vou repetir mais uma vez, eu falei isso no domingo. Chegou um tempo que nós não precisamos apontar o que é errado, mas nós precisamos construir o que é correto, porque o correto denunciará o que é errado. É um padrão de amor, é um padrão necessário, é um padrão preciso. Quando Ananias entendeu, quando Barnabé entendeu isso, quando Pedro entendeu isso, Ananias e Safira chegaram apenas pelo fato de eles mentirem. Eles morreram, todos dois morreram ali na porta do templo, porque o altar tinha sido levantado e Deus tinha falado: esse é o padrão de coisa, esse é o padrão de justiça que eu quero para a minha igreja. Esse é o padrão de justiça que eu quero para a minha igreja. Quando nós entendermos isso, nós vamos ver as coisas correrem de um jeito, de uma maneira. As pessoas vão querer participar pela unção que nós carregamos, pelo azeite que nós carregamos. O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Foi o que ele perguntou para aquela viúva. Ela disse: eu não tenho nada, porque ela superestimou aquilo que ela tinha. Ela estava dizendo bem assim: o que eu tenho não dá para resolver o meu problema. Você precisa entender que Deus ele vai trabalhar com o que você tem, no lugar que você tem, para que o milagre aconteça. Porque o que você tem pode ser algo natural, mas quando você invoca a Deus, quando você invoca o Espírito, aquilo que é de Deus, aquilo que veio do alto, faz o sobrenatural acontecer. Ela saiu da casa dela, ela foi procurar o profeta. O profeta falou que o que ela precisava estava na casa dela. Tem alguém entendendo? Ele mandou ela de volta para casa. Ela falou que eu tenho apenas um pouco de azeite. Eu te pergunto nessa noite: o azeite que você tem é puro? Porque ele explica para ela, ela diz bem assim: olha, enquanto você derramar o azeite puro que você tem na sua casa, nas outras vasilhas, continuará caindo, continuará enchendo, continuará transbordando, continuará. O azeite que você tem que ser limpo. Porque a qualidade do azeite que você tem na tua casa aqui vai ser multiplicado. O que é a tua casa?
1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que você tem aí dentro? O que você tem guardado aí dentro? Ela volta para casa. E no voltar para casa, eu entendo que ela começa a organizar as coisas. Ela manda os filhos dela ir buscar vasilha na casa dos vizinhos. Eu te pergunto nessa noite, como é que está o seu relacionamento com outras pessoas? É necessário você ter relacionamento com pessoas saudáveis. Porque aquele que tem relacionamento com pessoas saudáveis, com pessoas amáveis, com pessoas que você às vezes vai ter que sair para poder comer um pastel, para poder ir na sorveteria, para poder fazer um churrasco. Lembra de mim quando entrar no teu reino? Essas pessoas, num dia difícil, você vai poder chegar para ela e falar: eu estou passando essa situação lá em casa. E aquele que é de fora, ele vai te dar a palavra precisa, ou o conselho. Às vezes vocês não vão precisar nem do conselho, você vai precisar só ser ouvido. Porque a solução quem tem é você mesmo. Lembra quando a viúva chegou lá? Volta para casa, que o que você tem lá na sua casa vai resolver o problema. O que você tem lá na sua casa. Aqui eu estou falando de relacionamento. Por mais que você queira se isolar, por mais que você olhe de si e diga: não existe ninguém confiável, não existe ninguém que eu possa me abrir, não existe pessoas porque são pessoas invejosas. Ei, desconstrói isso. Libera para as pessoas o tanto que elas suportam carregar. O problema é que você quer entregar demais para as pessoas. E por você querer entregar demais, você coloca as pessoas em um lugar que elas não suportam. Aprenda a derramar medidas necessárias e precisas. Não é sobre você se isolar. Você tem necessidade de pessoas. Nós temos necessidade de pessoas. Porque você foi feito para se relacionar. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja. Por que você acha que você vai estar bem? Provérbio 18. Os solitários buscam os seus próprios interesses. O solitário, ele é egoísta. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem procura viver só é alguém egoísta. E no reino não tem espaço para pessoas egoístas. É por isso que você tem que se esforçar. Às vezes você não quer se reunir, mas você vai ter que... Não, quantas vezes eu fui me reunir altamente cansado. Você tem que entender, ninguém me convida, então convida pessoas. Começa de você. Às vezes você vive na sua ilha, isolada, só você e os seus filhos, só você e o seu esposo. E quando você precisar de vasilhas, você vai pedir a quem? Quando você precisar de vasilhas, você vai pedir a quem? Aquela mulher, ela só tinha quem pedir vasilhas porque um dia ela emprestou vasilhas. Porque um dia ela estava disponível. O legado que o marido dela deixou foi grande. Ele deixou a porta aberta para ela. Eu imagino os meninos correndo, batendo na porta, dizendo: ei, preciso de vasilha para quê? Não, vai ter um mistério lá em casa. Vai ter um mistério. Por que um mistério? Porque ele tinha que levar para a casa dele, depois que ele encerrasse, fechasse a porta. Não era com plateia. O que Deus vai fazer e vai trabalhar com você vai ser no secreto. Vai ser você e os seus. Vai ser você e os seus. Você e os seus. É quando tiver com a botija cheia de azeite, aí você convida. Aí você convida para o culto de ação de graças, você convida para o churrasco, Não, mas o tratar vai ser só com você e os seus. Nem o profeta foi. O profeta só deu a ordem e falou: vai lá, volta. Vou estar daqui intercedendo. Vou estar daqui clamando. Vou estar daqui conversando com Deus. Vou estar daqui falando. O milagre é a multiplicação. É o multiplicar. Ei, não se preocupe com as condições. Não se preocupe. Ele está promovendo, Ele está cuidando. Ele está zelando. Talvez você olhe assim e diz: não, a fase que eu estou vivendo é boa demais. É pequena comparado ao lugar que Deus ele quer te colocar. É pequeno comparado ao lugar que Deus ele vai te levar. É por isso que o solitário ele não pode receber muita coisa. Porque aquele que é solitário, ele não tem filhos.
Me diz que tipo de filho você está gerando na fé. Que tipo de filho você está gerando na fé? Me diz. Se você não está gerando filhos na fé, então quer dizer que Deus não vai te dar herança para você dividir com os seus filhos. Tem alguém entendendo? Mas a partir do momento que aquela mulher começou a encher o azeite, começou a encher as vasilhas de azeite, azeite puro sendo derramado, eu imagino. Vai ser a última vez, no começo aquela correria, daqui a pouco os braços cansando. E quando ela procura, ela fala, traz mais uma vasilha, traz mais uma vasilha. Ela procura um filho que é mais lerdinho, mais rápido, está lá na rua. Ela olha, cadê? Acabou as vasilhas, mãe. No momento que ela falou, acabou as vasilhas, a Bíblia diz que o azeite se encerrou. Se Deus não está te enchendo com azeite nos últimos dias, é porque você não está tendo vasilhas para encher. E quando você tiver azeite, quando você tiver oportunidade para pregar, para cantar, para orar, para falar do amor de Deus, Deus vai estar te dando sabedoria, Deus vai estar te dando inteligência, Deus vai estar ampliando a sua visão, vai estar te dando poder. Mas a partir do momento que você fala, a última vez que eu fui fazer uma visita para orar por alguém, eu nem lembro. Ei, por que é que Deus vai te encher de azeite? Por que é que Deus vai te encher de azeite? A última vez que você orou por alguém no seu trabalho foi para que Deus tirasse ela, foi para que Deus demitisse, porque estava te incomodando na empresa. Por que é que Deus vai te dar azeite? Por que é que Deus vai te dar azeite? Aonde está o teu amor? Aonde está? Esse é aquele tempo que Deus ele quer multiplicar. Esse é aquele tempo que Deus ele quer trazer nós para um tempo de multiplicação. E nós vamos viver para poder dar o testemunho. Nós vamos poder para poder dizer. Nós vamos viver para poder falar o quão grande é o nosso Deus. Que você entenda que a situação que você está passando, você precisa colocar na mão de Deus, você precisa colocar em oração, você precisa entender que esse azeite que Ele colocou aí dentro de você é suficiente para poder ser resolvido. O problema é, quando eu era criança, falava como criança, agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu vivo e ajo como tal. Não vou puxar para esse lado da pregação. Vamos encerrar aqui, porque esse maná aqui vai ser derramado domingo. Vamos lá. Se coloque de pé. Quero orar com vocês. Aleluias.